Boa tarde a todos, professor Eder falando, hoje retornando para mais uma videoaula, onde nós estaremos trabalhando com vocês capítulo 3, aula de número 5, com o tema lugar geográfico. Então, hoje nós estaremos iniciando esse novo conceito da geografia. Tentaremos então explicar para vocês o que significa o espaço, o lugar geográfico, as suas principais características, certo? E tentaremos visualizar na paisagem esse espaço com características tão peculiares, né? Então a gente está vendo aí na foto duas imagens, né? Dois espaços diferentes. A foto A, nós temos a cidade histórica de Tiradentes, no estado de Minas Gerais, e na foto B, nós temos a Praia de Tambaba, município de Conde, no estado da Paraíba. Então, são lugares, espaços geográficos que vão trazer uma certa identificação aos moradores, né? Os moradores que moram nessas áreas, eles vão ter uma identificação com esse lugar que eles nasceram, né? Eles vão desenvolver vínculos afetivos com esse lugar, enquanto que as pessoas que apenas visitam esses espaços turísticos, eles vão desenvolver laços apenas momentâneos, né? Naquele momento em que ele está vivendo, naquele espaço, aquela sensação, aquele instante, né, de lazer, de diversão, de descoberta, de conhecimento. Então, é um lugar que vai despertar nas pessoas, né, bons sentimentos. Então, ele vai ser percebido de formas diferentes, né? Para a pessoa que nasceu no lugar, que viveu ali a vida toda, ela vai ter boas lembranças de fases da vida dela em que ela viveu, vai perceber as mudanças que aconteceram nesses espaços, vai ter ligações com alguns espaços peculiares desse lugar, né, como a escola onde estudou, né, a igreja onde fez a sua primeira comunhão, né? Então, você vai ter sempre um desenvolvimento de vínculo afetivo com esses espaços. Então, para a geografia, o lugar significa uma parte ou porção do espaço geográfico que assume grande significado por ser o nosso espaço de vivência, o espaço em que a gente se relaciona, né? O espaço onde a gente desenvolve as relações de afetividade com as pessoas e com o próprio lugar, né? Nós vamos ter identificação. Nós vamos ter identificação com aquela cidade que a gente nasceu, com o bairro que a gente viveu, com a rua onde a gente brincava, né, com a escola onde a gente estudou, né? Então, todos esses espaços são espaços de desenvolvimento de afetividade, né, onde a gente tem as relações do nosso cotidiano. Quais são as características do lugar, né? Os lugares, eles não se encontram isolados, eles vão se relacionar entre si, tá? E eles também vão influenciar e ser influenciado por outros lugares. Nós vamos ter contato com outros espaços através dos meios de comunicação, através dos meios de transporte, né? E nós vamos influenciar esses espaços e também vamos receber influência desses espaços, né? Geralmente as cidades do interior, elas se comunicam com a capital, com a principal cidade, né? E elas recebem a influência do que acontece na capital, do que é moda na capital, né? Quais são as tendências que estão sendo utilizadas no momento, quais são os comportamentos, o que é que o pessoal está usando, o que é que o pessoal está vestindo, o que o pessoal está consumindo, comprando, né? Então, essas relações são relações de influência, né? A gente recebe através do transporte até esses lugares, da visitação, né, para ver com seus próprios olhos como tudo está acontecendo, e também através da comunicação. Tá? A gente vai ter uma maior intensidade e agilidade no acesso a essas informações, certo? E porque estamos vivendo na era digital, né? Então, vivemos na era do conhecimento, da informação em tempo real. Então, tudo que acontece em qualquer lugar do mundo,
está ao alcance da sua mão em questão de segundos, né? Já que você pode acessar pela internet ou pelos portais de notícia, ou pela TV, pelo rádio, pelos meios de comunicação de uma forma em geral. Então, isso vai alterar as ideias, vai alterar os hábitos, vai alterar os comportamentos, os modos de vida das pessoas, já que elas vão receber constantemente, diariamente, a todo instante, a todo momento, essas notícias, né? Essas informações que acontecem nesse período. Então, a gente vai ter aqui dois espaços, né? E esses espaços que demonstram bastante contraste, né? Bastante diferença, né? A gente tem aqui na foto A vista de um bairro da cidade de Teresina, a capital do estado do Piauí, que não tem os serviços básicos, né? Os serviços básicos para que a população sobreviva, né? Água encanada, esgoto, iluminação pública, pavimentação, né? E aí o outro, você vai ver aqui que ele tem esses serviços básicos. Então você vai ver que os lugares, eles também vão expressar as diferenças sociais, né? Olha o tipo de casa que existe, o material que é usado para construir, né? As ruas de terra, né? No outro aqui a gente vê as ruas pavimentadas, casas de alvenaria, né? Fios elétricos, postes. Então você vai também perceber nos lugares essas diferenças sociais que existem entre a população. E são espaços de vivência, né? Tanto as pessoas que vivem no bairro A como no bairro B, aqui, elas vão ter ligação e identificação com esse local, que vivem, né, que nasceram e que se relacionam. Né? Quando elas mudam de lugar, elas carregam consigo essas experiências. Então, o espaço, gente, também vai ter várias dimensões. Quando a gente estuda geografia, a gente vai entrar em contato com várias dimensões do espaço geográfico, né? E essas dimensões, elas podem ser maiores ou menores. Então, a gente pode partir do estudo da menor dimensão para a maior dimensão. Geralmente é assim. Então, a menor dimensão é o lugar, é aquele espaço que você tem ligação afetiva com ele. Então, a sua casa, né, é o seu lugar, né? É o espaço que você desenvolve as suas relações com a família, né? É o seu espaço de acolhimento, a sua morada, né? O espaço que lhe traz segurança. Então, a menor dimensão do espaço é o seu lugar, e a maior é toda a superfície terrestre ou o planeta. Então, esses lugares eles vão ser constituídos por elementos tanto naturais ou culturais, né? Os elementos naturais são aqueles produzidos pela natureza, como o relevo, o clima, a vegetação, o solo, e os elementos culturais vão ser aqueles produzidos pelo homem, né? Como as casas, as ruas, as estradas, as indústrias. Então, o que cabe à geografia? A geografia cabe estudar e compreender a interação entre esses elementos, né? Entender como eles se interrelacionam, né? Como os elementos naturais se interrelacionam com os elementos culturais, né? Como o clima influencia a vida nos lugares, né? E como o ser humano vive na sua relação com a natureza. Então, a gente precisa estudar como o espaço geográfico está organizado, né? E perceber a necessidade de modificá-lo apenas quando essa modificação ela vai beneficiar a todos, né? Vai beneficiar uma coletividade. A gente não pode considerar uma mudança que vai beneficiar individualmente apenas, e sim uma mudança que vai beneficiar a todos de uma forma geral. Então, do menor para o maior, nós vamos ter aqui exemplos das dimensões do espaço, né? A menor dimensão seria a sua casa, né? Que fica em uma rua, que fica em um bairro. E o seu bairro fica em uma cidade. E sua cidade pertence a um estado. Seu estado pertence a um país. Seu país pertence a um continente. E o seu continente pertence ao planeta, né? Ao globo terrestre. Tá certo? Então, se a gente for partir dessas dimensões, nós teremos aí, tá? Esses espaços aí onde a gente vive, né? No caso, a nossa casa,
a nossa rua, né, o nosso bairro, o nosso município, que no caso de vocês é Maranguape, o nosso estado, que é o Ceará, o nosso país, que é o Brasil, o nosso continente, que é a América do Sul, e o nosso planeta, que pertence ao universo, que é o planeta Terra. Então, esses são os principais lugares, níveis ou dimensões do espaço, né, de vivência que nós convivemos diariamente. Ok, gente? Então, com essas informações, a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje, tá? Nos encontramos, então, na nossa próxima videoaula. Será enviado para vocês uma atividade para que vocês possam responder. As atividades devem ser feitas no caderno, de caneta, né? E se forem respondidas a lápis, vocês escreverem com lápis o mais escuro possível, né? Para ficar visível na foto. Não esquecer de colocar o seu nome, sua turma, né? A data e a atividade que você está respondendo, né? Qual é a atividade, quais são as páginas, deixar lá tudo bem identificado, ok? Agradeço então a atenção, desejo a vocês todos uma boa semana de estudos, tá? Fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.